convidados que sábado à noite façam a nossa abertura, pedindo a permissão do mentor da casa para que faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontra, pedindo a purificação da água que é necessária que levamos para nossas casas, e assim, em nome de Deus do Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade de sábado à noite. Então, neste sábado à noite, nossa irmã Leonice, do Centro Espírita Luz, Paz e Caridade de Copamento, vai fazer a explanação. E depois eu agradeço. Boa noite a todos. Depois da palestra. Agradeço a oportunidade de trabalho. Então, vamos fazer inicialmente uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos ler só uma pequena parte que diz respeito a motivos de resignação. Diz o seguinte no item 12, capítulo 5, item 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que esperam os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser assim traduzidas. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são as dívidas de suas faltas passadas. E essas dores, pacientemente suportadas na terra, poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, ser felizes. Deus reduz vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Então, nós, lendo esse pequeno trecho sobre os aflitos, vamos, no tema dessa noite, abordar resignação e resiliência diante dos desafios da vida. Porque ao viver num planeta de provas e expiações, em que o nosso Evangelho tem o capítulo 5 sobre as aflições, o capítulo mais longo, é bem coerente com o nosso estágio moral da humanidade de sermos aflitos em decorrência das nossas imperfeições. E nesse mês de setembro, as casas espíritas estão trabalhando o Setembro Amarelo, que é uma campanha que está envolvendo todas as entidades que estão preocupadas e se ocupam da prevenção de suicídio, dos cuidados da vida mental. E o suicídio no Brasil é uma situação bastante grave, os índices de suicídio são muito altos no Brasil e no mundo, e já é considerado um problema de saúde pública. E essa campanha visa a proteção da vida, a conscientização das pessoas sobre as questões que envolvem o suicídio ou ideação de suicídio em decorrência de sofrimentos emocionais e espirituais. E isso é necessário porque nós estamos realmente vivendo momentos difíceis e as pessoas sozinhas têm muita dificuldade de enfrentar essas circunstâncias. E as casas espíritas têm um papel fundamental porque elas oferecem atendimentos de escuta através do atendimento fraterno. E as casas espíritas fazem esse trabalho, eles têm treinamentos específicos para fazer o acolhimento do indivíduo na sua dor, faz uma escuta amorosa, e é uma escuta de coração, sem julgamento, oferecendo palavras de conforto, de esperança, de encorajamento. Isso é muito importante para aqueles, às vezes, que vivem o seu processo de dor em plena solidão. E esses irmãos precisam compreender que, ao compartilharem as suas dores, eles vão se sentir mais aliviados. E a saída é eliminar a dor e não eliminar a vida. Eles precisam compreender que as suas vidas importam e que as suas dores, ao ser partilhada, ouvida, esclarecida, levam à cura.
Então, a saída é procurar ajuda, estimular essas pessoas a procurarem ajuda, né? Para que elas reavivem o seu desejo de viver, porque a vida ainda é a melhor escolha. E o Espiritismo faz esse trabalho de desenvolvimento intelecto-moral para que as pessoas compreendam as questões da vida, a forma mais clara de como enfrentar esses desafios, compreendendo que cada encarnação faz parte desse processo evolutivo do ser, que a vida não se finda, né, ao eliminar o seu corpo, porque muitas vezes quando tomam uma decisão dessa, sequer eles compreendem que são seres espirituais. Imaginam que, querendo eliminar a dor, ao eliminar o revestimento de si mesmo, que é o corpo, imaginam que tudo está firme e não está. Continuarão existindo como seres e as suas dores lá estão. Então, como é importante o papel do Espiritismo? Porque na vida há situações que não conseguimos controlar muitas vezes, né? São difíceis, situações críticas, problemas, mudanças que ocorrem, né? Estão fora dos nossos planos. Não tem, às vezes, como prevenir ou não sabemos como lidar. E a nossa tendência ao longo que esses fatos vão sucedendo é reclamar, se lamentar, se revoltar. E isso vai gerando muita dor, muito sofrimento, falta de esperança. Porque ao longo desse tempo as pessoas, no seu afã de ter o foco na vida material, esqueceram ou não pensaram em desenvolver algumas habilidades, como entender e se adaptar, a aprender a lidar com transformações, inovações, mudanças, a buscar novos caminhos, e muitas vezes não foram nem educadas nesse sentido, porque os próprios pais não tinham essas ferramentas de vida. Então, desafios da vida faz com que os indivíduos tenham dores, né? Desde física, mas principalmente a psíquica e emocional, que muitas vezes desorientado, mantendo dificuldade de manter o equilíbrio nessas circunstâncias, pensam muitas vezes em desertar. Então, é nesse contexto de dificuldade, no planeta de provas e expiações, em que a vida está revestida de desafios que visa exatamente esse processo de amadurecimento, que falar sobre resignação e resiliência é muito importante. Porque o objetivo é buscar o equilíbrio no lidar com essas circunstâncias, e o equilíbrio físico, emocional, manutenção da saúde mental, a saúde, enfim, do espírito. Porque quando o indivíduo chega ao ponto de ter a ideação de suicídio, ele está há muito tempo em desequilíbrio profundo, que vai transparecendo depois de algum tempo nas atitudes, nos seus sentimentos, nas suas relações. Então, como a gente melhor entenderia a questão da resignação e da resiliência? A resignação normalmente é entendida, basicamente, como uma aceitação de algo sem lutar, sem questionar, sem resistência, né? É um sentido de conformar-se com alguma coisa sem tentar mudar. Também tem o sentido emocional daquele que decidiu não agir, né, contra uma situação aceitando. Mas, quando a gente vai lá no capítulo 9, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a resignação é uma virtude ativa. Então, não é bem essa visão de aceitar, cruzar os braços e esperar. Diz ali, a resignação é uma virtude ativa, embora possa ser confundida com a negação do sentimento da vontade. A resignação é uma força ativa que carrega o fardo, as provas que a revolta insensata não aceita. Ou seja, ele tem já uma compreensão mais ampla da vida, sabe que se está passando por vicissitudes,
é em decorrência desse processo que ele está vivendo de eliminar as suas imperfeições ou o resultado das suas imperfeições como consequência de atos transatos ou dessa vida, e que a resignação está em entender que se a semente foi plantada, a colheita é obrigatória, que se o ato desarmônico foi realizado, a prova virá. E aí ele mais adiante coloca, o covarde não pode ser resignado. Porque o covarde, por quê? Porque ele se recusa a viver as provas da vida. Se recusa a colher as consequências dos atos por ele mesmo praticado. Então, a resignação, sobre esse ponto de vista da doutrina, ela é positiva porque ela te remete à ação. Hás de compreender, mas vá trabalhar pelo seu erguimento, pela sua melhoria, para não reincidir de novo nos mesmos erros. Então, a resignação é positiva quando a gente examina, analisa, conclui se há alguma coisa ao nosso alcance que podemos fazer ou para resolver ou para amenizar aquilo que está nos levando àquela situação de dor. Há situações em que temos que nos conformar no sentido de nada fazer, por exemplo, quando há perda de um ente querido. Mas aí a aceitação é no sentido daquilo que eu não posso mudar. Então, quando as pessoas têm essa dificuldade de lidar com problemas, principalmente na condição da aceitação daquilo que ela não pode mudar, é naquele momento que ela mais sofre na vida, porque há não resignação, por como se fossem deuses que pudessem reverter algo que é irreversível. Mas a resignação nos remete a ter um olhar sobre as adversidades, fazer com que a gente entenda a lição que aquilo está nos apontando, fazendo com que a gente tenha uma aceitação consciente daquilo que a gente não pode mudar a médio ou a longo prazo, mas ao mesmo tempo é um redirecionamento quando eu olho com olhos de humildade naquele ponto em que a dor está me apontando, dizendo, olhe ali aonde você poderia ter ido por aqui e optou pelo lado equivocado. Quando eu tenho esse olhar de humildade, de parar, examinar e dizer, bom, agora errei, tenho que colher os frutos. Estou resignado, mas é uma resignação ativa, na medida em que eu vou me examinar e me corrigir. Quando é que a resignação é um problema? Quando a pessoa usa a chamada resignação como muleta, no sentido de não querer lidar com a questão, de passar adiante, de cruzar os braços, fechar os olhos, não querer ver o problema, dar as costas, não procurar solução, inclusive em espaços de ações em que ele poderia ter ali uma resolução positiva. Então isso só traz prejuízo para o indivíduo, porque ele não vai dar um bom encaminhamento na vida dele, num espaço de conhecimento que ele já tem de poder de resolução. Então a resignação acaba por não ajudar essas pessoas a se esforçar, a aprender a lutar, a aprender a mudar, a se fortalecer com o erro, examinar e fazer as mudanças que precisa fazer. Essa é uma situação que o indivíduo está se recusando a examinar a questão. Então, essa é a resignação do covarde. E o que é a resiliência? A resiliência é uma expressão que está sendo usada pela psicologia para falar de uma capacidade de adaptação, mas ela é um conceito da física que se refere à propriedade dos determinados materiais de quando sofrerem uma ação, uma pressão, ele trabalha, como diz, mas volta à posição natural. Por exemplo, o bambu, não é? Quando ele sofre a ação do vento, ele se curva e volta à posição inicial. Uma mola, quando a gente aperta, ela depois volta à posição. O elástico, a gente estica e ele volta à posição. Isso
é a capacidade de resiliência, de se recompor ao estado natural. E na psicologia está sendo usada, na saúde mental, para dizer que o indivíduo, depois de sofrer alguma vicissitude, alguma pressão, algum estresse, ele tem essa flexibilidade de voltar à posição normal, ao equilíbrio, uma capacidade de suportar problemas da vida, desafios, dores, física, mental, emocional, e ele consegue se recompor. E isso é muito importante porque é uma atitude, é uma qualidade protetiva contra a ideação do suicídio, contra a autoeliminação. E isso é muito importante que as pessoas compreendam, porque esse ponto de vista psicológico de nós, se não sabíamos trabalhar em nós essa capacidade de nos adaptar a mudanças, de suportar esses obstáculos que existem, para nós que somos imperfeitos, para quem vive num planeta de provas e expiações, vive sim em situações ou de choque, ou de estresse, ou de trauma, ou de um nível de exigência, por exemplo, num trabalho, quando o indivíduo vai fazer uma faculdade e vai causando ali aquele estresse emocional, a pessoa pode ir perdendo as forças. Essa capacidade nós temos que despertar nos indivíduos, lançar nele essa compreensão que a vida é sim feita de desafios, para que ele obtenha forças de enfrentar, aprender com esses desafios e aprender mais que a vida não é estática, que ele precisa desenvolver essa capacidade de adaptação, de se transformar, de encontrar soluções, de superar adversidades. Isso gera esse equilíbrio mental, é a base da resiliência, para que ele consiga, nesse processo de compreensão da vida, educar a mente, saber controlar os sentimentos e os pensamentos que são muitas vezes, nesse momento, altamente desagregadores, porque a gente fica com medo, fica inseguro, se sente impotente, acha que não vai suportar. Esse é o inimigo interno que nós alimentamos dentro de nós e que, ao saber quem é o outro, eu vou lá e combato. Mas e quando sou eu que alimento esses pensamentos desagregadores? É muito mais difícil. Então, aprender a compreender a vida nesse sentido, de que sim, a vida não é estática, ela muda, ela se transforma, ela exige adaptação, e eu tenho que estar isso presente, porque viver a dor é altamente transformadora quando eu consigo compreender o que ela está me apontando, as corrigendas que eu preciso fazer, e ela faz parte da vida, faz parte da trajetória de qualquer pessoa. E quando nós compreendemos isso e incorporamos na nossa forma de ser, isso não nos torna menor nem mais fraco. Ao contrário, nos torna mais fortes, porque ela virá, mas ela não me irá derrubar. Eu vou, como diz, parar, chorar, lamber as feridas, vou me erguer e vou continuar de novo. Então, a resignação e a resiliência são duas situações importantíssimas para nos tornar mais fortes. Porque a vida não está na nossa mão o controle. Nós não temos o controle da vida, em amplo senso, não controlamos a vida daqueles com quem nós convivemos, não podemos determinar, porque seria estar com as rédeas na mão, e isso não é possível. Nós temos, inclusive, com o objetivo de progredir, exatamente viver os desafios. Senão nós estagnamos. E são esses desafios que vão desenvolver a nossa inteligência, vão desenvolver em nós habilidades para nos tornar mais inteligentes, não só do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista emocional. De o que eu estou sentindo, como lidar com esse sentimento, né? Que efeito isso traz em mim, como eu posso
me tornar melhor. Então, unir essas duas habilidades é muito importante para a superação de problemas, para enfrentar desafios. Isso vai desenvolvendo uma sabedoria interior. O indivíduo vai aceitar que a vida não é estática, não pode ser, o universo não é estático. Eu não posso ter infantilidade, a pretensão de que a minha vida não mude nunca. Significa decretar para mim um não progresso, a estagnação. Então, esses dois elementos são importantíssimos para a gente levar a nossa vida, a nossa experiência, positiva ou negativa, porque fazem parte do processo, com mais otimismo, com mais segurança. Mas eu tenho que ter essa disposição interna de aprender, de mudar, de superar essas dificuldades, porque num contexto maior eu sei que elas fazem parte dessa vida. E sempre as pessoas perguntam assim, mas qual é o momento que eu devo ser resignado? Qual é o momento que eu devo ser resiliente, né? Então tem uma palavra, uma frase atribuída a São Francisco, eu digo atribuída porque eu não sei se de fato é, mas que é muito conhecido de todos, que diz: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Ou seja, em que momento eu vou ser resiliente? Esse é o momento de ser resignado. Então, essa sabedoria que a gente está falando, que o São Francisco falava, não é aquela sabedoria da erudição, de saber todas as leis do mundo, todos os dicionários do mundo. Não, é esse conhecimento do sentido da vida, do propósito da existência. Isso quer dizer aquela educação profunda do ser espiritual, que a vivência, as encarnações e a forma com que nós lidamos com essas encarnações vai fazer diferença. E isso faz diferença também, e aqui a gente chama atenção, para o papel dos pais. Pais, avós, quem tem seres sob sua direção, que está em estado de formação, que é exemplificar na sua própria vida. Porque a gente sabe que a gente pode até dizer coisas para os nossos filhos, mas eles farão o que a gente faz. Então, exemplificar e educar os filhos nesse sentido amplo da vida, de que enfrentar desafios faz parte da vida. Que esse enfrentamento é que vai fazer com que ele se estruture psicologicamente melhor, com atitudes de resiliência, quando for, de resignação, quando necessário, mas manter nele essa capacidade de lutar, de enfrentar. Isso resguarda a sanidade mental dos indivíduos. Porque se colocar de que é um coitado, que a vida está te agredindo, que eu nada posso fazer, isso é um atentado e está colocando ele diante de um caminho sem saída. E isso muitas vezes faz com que os indivíduos queiram desertar da vida. Então, vejam que aí as casas espíritas têm um papel importante nesse processo de esclarecimento, não só dos presentes e público em geral, mas trabalhar segmentos, como um departamento da infância e juventude, como um departamento da família, fazer essas exposições, levar a discussão para que as pessoas consigam falar. Porque a missão do Espiritismo é consolar o estado de sofrimento, mas, acima de tudo, esclarecer. E esse esclarecimento vai fazer toda a diferença na difusão da verdade sobre as leis de Deus, sobre a moral do Cristo, sobre a realidade espiritual que muitas pessoas não entendem, nem que são seres espirituais. Então, com esse objetivo de educar o espírito, que é imortal, vai auxiliar ele nessa busca do aperfeiçoamento moral, do seu processo encarnatório que ele está vivendo. Porque ele vai ter que compreender que a vida está sempre mudando. A vida não é estática. Imutáveis são só as leis de Deus. Só.
porque as leis humanas mudam, porque os seres humanos mudam, porque as sociedades mudam. Esse é um processo constante e isso leva ao progresso e à evolução. Porque até a matéria do nosso corpo, e toda a matéria, ela é transitória. Até o nosso corpo que amamos tanto, nós não o manteremos para sempre. Então, essa ideia da impermanência, da transitoriedade tem que ficar muito clara. Porque na terra de provas e expiações não há quem não sofra. Todos sofrem, desde grandes aflições até pequenas aflições. E esse processo de perdas, de conflitos, de separações, de doenças, é do dia a dia de todos nós. Então, ensinar esses valores importantíssimos que a doutrina sempre trabalha, da coragem, do esforço que nós temos que ter para construirmos uma vida digna, harmoniosa, trabalhar virtudes como perdão, esperança, amor, gratidão, caridade, nos auxilia a ver que nós não somos uma ilha, que nós estamos nessa inter-relação, que nós precisamos receber, mas também precisamos muito mais dar. E isso é necessário, dentro desse contexto, essas duas premissas que colocamos aqui, da resiliência e a resignação diante da vida. E é importante que mostra lá no capítulo 5, que é das aflições, os motivos da resignação. Ele coloca que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo como encare a vida terrena. Ou seja, se ele encara a vida terrena como somente a matéria, como somente o seu corpo, o aqui e agora, ele vai sofrer muito mais. Porque qualquer sofrimento que ele viva vai parecer uma eternidade, vai parecer uma coisa que não tem fim, interminável. Então a dor oprime ele porque ele não vê mais nada além a não ser aquele corpo. O que ele vai aproveitar nos momentos que ele está mais ou menos bem? Só prazeres, só vidas de folguedos, e não vai pensar em mais nada de aproveitar ao máximo, porque daqui a pouquinho a minha vida acaba. E ele está num processo que ele não compreende que ele é um ser espiritual. Então, sob o ponto de vista espiritual, quem encara a vida sob o ponto de vista espiritual, está vendo aquela vida corpórea, que é um segmento diante de uma vida maior que se chama vida espiritual, que é só um intervalo em que eu cheguei à Terra com um instrumento corporal, mas eu vou me retirar daqui a pouco. Vou voltar para a minha casa de origem, porque lá é o meu ambiente natural. E essa brevidade, ele vai viver todas as provas, todas as experiências, todos os conhecimentos que ele precisa nessa rápida passagem, para quando ele voltar mais sábio, com mais conhecimento, agregando outros valores. Ele, com isso, vai, sob o ponto de vista espiritual, isso tem que ficar claro nesse processo educativo, desde que nós somos criança, para viver essa experiência de forma calma. Resignada quando for, resiliente quando necessário, e tirando daí todas as experiências que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor. Porque esse é o objetivo. Deus não joga dados, como dizem, né? E nem está lá em cima com cordéis nos dirigindo. Nós somos os diretores das nossas próprias vidas. Isso remete a nós a responsabilidade dos caminhos que vamos trilhar. Podemos errar, mas o nosso livre-arbítrio é sacrossanto. E às vezes é através de um equívoco, e ao colher os efeitos do equívoco, é que eu consolido aquele aprendizado que eu ainda tinha dúvida. Então, é importante viver. A vida é a melhor saída. Não fujamos da experiência, porque é a experiência que nos dará conhecimento e vai nos fazer melhores. Então, para concluir, sobre essa questão do sofrimento, na busca da ressignificação da dor na nossa vida, tenhamos a certeza que ele é passageiro e vai durar enquanto nós tivermos necessidade desse aprendizado. E vamos lembrar que isso é
um grande preventivo para a depressão, para o suicídio. Lembrando lá o item 14 do capítulo 5 que diz: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida na terra e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Eu estou aqui, mas isso não vai durar para sempre. Se eu estou sofrendo, isso também vai passar. Então, é uma mensagem para que a gente tenha confiança, tenha calma nos tempos difíceis, considerando que a nossa vida terrena é breve, ela vai passar. É um momento em que eu estou sendo submetida a um aprendizado. Isso nos dá fé, nos dá esperança, porque com certeza dias melhores virão. Então essa é a nossa mensagem da noite e trabalhemos cada um de nós, oferecendo os nossos ouvidos quando alguém estiver em sofrimento. Porque às vezes ali nós estaremos plantando uma semente de esperança. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um parente, pode ser um vizinho. Isso também é caridade. É a caridade moral. Porque às vezes dar uma moeda é a coisa mais simples, se livrar do problema. Mas a caridade moral pode estar resgatando o desejo de viver de alguém. Saber que a dor do outro é importante, saber que ao dar o nosso ombro, o nosso ouvido, e dar uma palavra de esperança, porque ele espera viver. Quando ele nos fala da sua dor, ele está querendo viver. É um chamado de socorro. Então, é a nossa caridade moral, porque algum momento de outras encarnações passadas, talvez fôssemos nós que estivéssemos ali pedindo esse socorro também. E certamente fomos ajudados, porque aqui estamos, nos reerguemos, aceitamos uma nova oportunidade de vir aqui lutar, aprender e ampliar esse conhecimento. Então, uma vez nós fomos ajudados, agora é o momento de cada um de nós sermos multiplicadores aqui. Podemos ser poucos aqui, mas na dimensão espiritual de uma casa espírita, há um posto de socorro de grande acolhimento. E os que já estão acolhidos aqui e que estão ouvindo essas palavras, mais do que qualquer um de nós encarnados, sabe da dimensão dessa verdade, na medida em que eles passaram pelas vicissitudes, continuaram vivendo e aqui estão buscando mais conhecimento, porque também estão preparando a sua nova encarnação para vir a trabalho na Terra. É assim que progride a humanidade. Por isso que a gente tem que ter muita esperança e fazer o que der de melhor agora. A melhor encarnação nossa é agora. Porque o que foi já passou. O futuro eu não sei como será. Eu tenho nas minhas mãos hoje a melhor encarnação para fazer o melhor que eu posso. E com certeza, quando eu faço o melhor aqui, pela lei de causa e efeito, eu sei que a encarnação seguinte vai ser melhor. Então, foi ruim, porque aprendi, o melhor está por vir, porque eu estou construindo o melhor agora. Era isso, agradeço então. Devolvo a palavra então para o coordenador. Nossa irmã Eunice, nesse momento, vai fazer a irradiação para os lares, então que você se concentre, enviando pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda, no lugar que ele estiver. Senhor Jesus, amigo, mestre, aqui estamos, buscando, junto ao teu coração amado, aquelas energias salutares, para que possamos todos nós nos fortalecer na fé, na esperança, na caridade, entendendo cada vez mais as leis da vida, as leis de Deus,
nos alinhando e nos fortalecendo. Nesse momento que aqui estamos, aurindo essas energias renovadas, queremos, Mestre amigo, que chegue aos nossos lares tudo bem, toda paz, toda luz, para aqueles nossos bem-amados que lá estão. Que se estenda também aos nossos parentes, amigos, irmãos, vizinhos, que recebam do teu amor todo amparo, toda proteção, todo esclarecimento de que necessitam para se fortalecerem, para se erguerem, para secarem as suas lágrimas, para ter força de continuarem a sua caminhada. Que essas energias salutares também cheguem a todo aquele que necessita por sua saúde neste momento. Aquelas energias renovadas, se possível for, para recompor o seu corpo. Caso não seja possível, que pelo menos lhe dê força, coragem, para viver essas experiências com equilíbrio e serenidade. Que o nosso lar seja iluminado, renovadas as energias, que havendo algum irmão nosso em desalinho, habitando, possa aqui ser trazido para o entendimento, para a compreensão, para o socorro que lhe se faça necessário. E a cada um de nós, Mestre amigo, derrame as tuas luzes, a tua paz, fortalecendo a nossa coragem, a batalha da luta terrena. Nos dê força naqueles trechos dos caminhos mais difíceis e tenhamos fé, coragem e força para ultrapassar a tempestade quando ela se avizinha e nos abate. E saiamos do outro lado da estrada mais fortes, mais encorajados, mais iluminados pela tua luz. Obrigado, Mestre, por teu amor. Obrigado a ti, Pai misericordioso, que esteja conosco